Meus cumprimentos a todos aqueles que assistam a esta gravação de um programa que começou a ser apresentado ao vivo no dia de ontem, que foi o dia 18 de junho, e já estava chegando na sua parte final quando houve a interrupção do sinal da internet. Então eu preferi que se excluísse o vídeo, até então gravado, da nossa lista de exposições, desta série Claves Notariais e Registrais, e hoje procedo a uma reconstituição da explanação de ontem. Meus agradecimentos, em primeiro lugar, para a Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral, bem como para a ANOREG do Paraná, apresentando aqui meus cumprimentos à sua diligentíssima presidente, a professora Mariana Pozzenato Martins, e a minha estimada amiga e coordenadora acadêmica dessa mesma entidade paranaense, a doutora Mônica Maria Guimarães de Macedo Dallavec. Bom, o que nós estamos tratando nesta série é do tema da identidade do notário e, em prosseguimento, uma certa consideração sobre para onde marcha o notário, para onde ruma o notário brasileiro, ou seja, a identidade do notário brasileiro e uma certa, digamos assim, uma certa possibilidade prognóstica de seu futuro. Aqui tomamos como texto básico, eu já o havia dito na exposição inaugural desta série, esse trabalho que foi publicado nessa revista O Notário Contemporâneo, o primeiro número dela, que é de julho a setembro de 2023. Revista essa, editada pelo Colégio Notarial do Brasil, na seção do Rio de Janeiro, que é presidida pelo excelente tabelião Dr. José Renato Villarnovo Garcia. E lá eu escrevi um pequeno texto, e a minha ideia nesta série relativa, que tem o título Notário para onde vais, é examinar exatamente esses temas, glosar o texto que ali se encontra, que diz respeito, portanto, à identidade do notário brasileiro e um certo prognóstico, sempre um fato contingente, de seu futuro. Qual é a civilização que temos? Porque, e mais do que civilização que temos, qual é a civilização que somos? Porque nós todos vivemos em uma comunidade que tem, ao largo do tempo, solidado um complexo cultural. E esse complexo cultural, evidentemente, que nos influencia, dá-nos, por assim dizer, uma radicação, um enraizamento. E, pois, o notário brasileiro, e podemos falar também do registrador brasileiro nesse sentido, não pode deixar de responder a essa situação concreta da sua existência. Ou seja, há uma identidade do notário brasileiro que nos confunde com a identidade de um notário argentino, de um notário uruguaio, de um notário chileno, mais além do notário, por exemplo, mexicano, ou de um notário, atravessando o mar, italiano, ou espanhol, ou português. Ou seja, há características que são próprias da nossa nacionalidade. Embora algumas delas repousem em um traço comum, em uma matriz que seja comunicada a todos esses vários notários, os vários tipos de notários. Pois bem, um verdadeiro conhecimento histórico, quer dizer, um conhecimento da realidade viva, efetiva, do pretérito, e não a elaboração ficcional de devaneios ideológicos. Ultimamente temos visto isso, a história sendo tratada por meio de reconstruções ideológicas distanciadas da realidade dos fatos efetivamente ocorridos. Este verdadeiro conhecimento histórico tem a virtude não só de saber o que foi o passado, mas, além disso, a de subsidiar, a de auxiliar a compreensão do presente. É pelo passado que nós podemos compreender muita coisa do presente.
E, ao mesmo tempo, além de nos permitir conhecer o presente, esse conhecimento do passado parece aconselhar-nos, ou pode muitas vezes aconselhar-nos prudentemente, aquilo que convém. Dentre os muitos futuros possíveis, ou seja, esses futuros contingentes, para que nos dite um futuro melhor, que nos sugiram um futuro melhor, ensinando-nos, quanto a este futuro melhor, também os meios legítimos de nossa própria cooperação responsável. É evidente que não se pode esperar de pessoas individuais, isso de um modo geral que se fala, que sozinhos essas pessoas consigam determinar os futuros institucionais. Mas nós podemos cooperar para isso, cada um de nós, quando menos tomando consciência desta possibilidade de atuar em favor de um futuro melhor. E o notário também pode fazer isso, e o registrador também pode fazer isso, no âmbito das suas instituições. Bom, o passado do Brasil como fato, gostemos ou não de suas características e origens. Eu me lembro aqui, certa vez, um estimadíssimo colega e amigo, dos meus melhores amigos, dizia em voz alta que preferia que o Brasil tivesse sido colonizado, ou eu prefiro a expressão civilizado, por outros povos. E indicava como colonizador preferido dele o colonizador calvinista holandês, portanto que não o português. E eu me lembro que eu respondi muito rapidamente, olha, se isso ocorresse, talvez nós pudéssemos estar vivendo no Brasil a nossa própria experiência similar ao apartheid da África do Sul, porque a África do Sul foi colonizada pelos holandeses. E aí nós podemos pensar em situações assemelhadas com vários outros povos que foram colonizados por ingleses, por franceses, por belgas, por alemães, ao passo que nós tivemos aqui a nossa colonização concreta, com suas virtudes e os seus defeitos, mas que me parece, em grande medida, superior por seus efeitos às outras experiências colonizadoras ou civilizadoras. Mas, de novo, o nosso passado, apreciemos este fato ou não, é isto que foi realmente. Não é outra coisa. Isso já ocorreu. Isso não vai ser alterado. Se bem que há uma frase conhecida em forma de jocosidade, mas que não deixa de ter alguma razão, que no Brasil até o passado é incerto. Porque as narrativas vão alterando as situações de fato em favor, muitas vezes, de ideologias. Mas hoje em dia se fala em fake news, né? Preferem utilizar essa expressão americana em substituição às palavras portuguesas, falso, falsidade, erro, etc. Bom, o nosso Gilberto Freire, que tem um livro, entre outros, muito interessante a respeito desse assunto, um livro republicado pela Realizações, em 2010, O Mundo que o Português Criou. Gilberto Freire, nesse livro, diz: é de todo ridículo, diz ele, pretender que o Brasil exista independente de sua formação portuguesa. O Brasil foi formado por Portugal. Como quer que seja, é esta a nossa realidade. Pretender distorcê-lo, abandonar as suas notas, características, o legado que Portugal nos deixou é contrariar um fato. Se é bem verdade que esta última referência de Gilberto Freire considerava a amplitude da dimensão cultural, era sobretudo cultural, não parece demasiado, entretanto, que ela possa estimar-se já não com essa amplitude, mas de maneira especializada, segmentada, para nós pensarmos no âmbito da ordenação jurídica. Nós tivemos aqui a ordenação jurídica brasileira moldada desde os seus primeiros tempos pela aplicada legislação portuguesa e pelos institutos, pelas categorias já transmitidas pelo conjunto ocidental, recolhido pela lusitanidade. Então, se formos ver aqui a nossa situação, não só do Brasil, mas das Américas em geral, chamadas Índias, né, chamavam-se Índias, em geral, graças à expansão também do direito das Espanhas,
nós vamos verificar que o nosso direito é um direito análogo ao que se passou na conquista dos tempos medievais. Isso é uma afirmação já famosa de Oliveira Martins, mostrando que o sistema medieval, o sistema jurídico medieval, estava analogamente espelhado nas Índias, ou seja, nas Américas. E assim, predeterminou-se o sistema de civilização no Brasil. Valdemar Ferreira falará em predeterminação do sistema de colonização do Brasil, que é quase a mesma coisa. Por isso não se pode compreender o Brasil, não se pode compreender a sua inicial organização jurídica e a sequência dessa organização jurídica, dessa disciplina, se nós não considerarmos essas raízes históricas. Esse, na expressão de Simone Weil, o enracinement medieval na Península Hispânica. É aquilo que foi estabelecendo a definição paulatina de Portugal no Brasil. O Brasil era a expressão além-mar de Portugal, era um Portugal de além-mar. Bom, é claro que aqui nós não podemos ir além de algumas considerações impressionistas, no tema de uma aula que não pode passar de 20 e poucos minutos, de maneira que nós poderíamos apenas apontar essas características gerais desses espelhismos que são retratos de Portugal matizados na ordenação dos primeiros tempos da civilização brasileira. E isso nos vem desde a gesta da Reconquista, desde o estabelecimento das presúrias na Península Hispânica e a adoção do mesmo sistema das presúrias, aí sob o nome que se queira dar, como ut possidetis, por exemplo, direito de conquista, direito de descoberta, etc. Isso foi trasladado para o Brasil. E todo esse complexo cultural, todo esse aspecto histórico, foi dando a moldagem necessária para que nós tivéssemos hoje caracterizado o notário brasileiro. Como nós sabemos, vamos ver isso um pouco melhor, mas eu já tenho insistido em outras explanações, está formado por essa latinidade notarial, pelo caráter marcante do notariado latino. E é interessante, eu queria insistir muito nisso, observar que o nosso tempo de notariado no Brasil equivale praticamente à constituição do notariado latino. Quando o notariado latino se tem por formado, efetivamente, por ter já a sua caracterização completa, lá na Europa, nós estávamos iniciando o nosso notariado aqui. Nascemos juntos, o notariado latino na Europa e o notariado latino no Brasil. Esse desconhecimento histórico faz com que em nossos tempos, não é só o uso da palavra fake news para substituir expressões que temos em português, temos no vernáculo, mas faz com que nós estejamos numa linha de americanização do nosso notariado, contrariando as nossas próprias características, a nossa própria configuração, a nossa própria identidade, o nosso complexo cultural que é também o complexo notarial segmentado no plano do notariado. Bom, com isso, penso que fiz uma pequena glosa, um pequeno resumo desta parte do texto publicado na revista que foi editada pelo Colégio Notarial do Brasil, na seção do Rio de Janeiro. Agradeço a todos, peço desculpas pela interrupção da exposição de ontem, mas, enfim, agora trato de pelo menos, sumariar aquilo que estava sendo dito na exposição antecedente. Muito obrigado a todos, meus agradecimentos renovados à Noréga do Paraná e à Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral. Prosseguimos na próxima semana.